E tem uma outra coisa, quantas vezes, né, quando em terapia a gente sai do elevador e diz assim, não tinha que ter espelho em elevador de psicanalista, porque a gente se olha, normalmente está, né, com uma cara, dependendo de como foi aqueles momentos, se sai aos prantos. E também uma coisa que é importantíssima aprender, e nunca, jamais vi, depois de anos e anos de terapia, nem ouvi falar, que o psicanalista se abraça no paciente aos prantos também. Mas quantas vezes dá vontade de fazer isso? De abraçar. E não, nós temos que conversar, não é só o afeto ou a proximidade, Exato. É perigoso isso. Como é que a gente sabe esse limite? Fiz uma pergunta boba ou não? Não, tu fez Contei uma pergunta história. boa, porque a tua pergunta em si é a seguinte: a gente, em geral, não sabe muito bem o limite, mas a gente sabe que algum limite tem que ter. Mas ela não é uma regra geral de um paciente para outro. Tal. Eu me lembro muito bem que uma primeira vez que eu fiz terapia, quando eu me formei, eu dei o meu dei o convite de formatura para a pessoa que me atendia. Ela pegou, botou no lado, não me deu nem a mão. E eu achei profundamente desumano aquilo na época. Eu assim, olha, eu fiz um esforço tremendo para me chegar aqui. Sim. E a moça, a pessoa, né, não me cumprimentou, não me disse nem parabéns, nada. E eu comecei a ficar desconfiado que alguma coisa não estava bem nessa cabeça lá. Não. Aquela velha história. Isso certamente passa pela cabeça, mas isso a gente comunica a pessoa, vai dizer não. Mas eu achei de uma má educação aquilo ali. Eu achei que foi desagradável. Ela foi grosseira. Provavelmente, ou mais, né? Sim. Mas essa questão do limite, do não limite, faz parte da própria formação do profissional, de ele saber até onde ele pode ir ou não com esse paciente, porque tem pessoas que são muito vulneráveis. Elas, se tu chega um pouco perto, elas se sentem ameaçadas, se sentem invadidas, se sentem agredidas. Ou o contrário. Seduzidas. Ou seduzidas. Então, isso a relação da verdade na relação terapêutica é um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento da formação do profissional. Se ele não souber lidar com a verdade dele, por exemplo, eu não gosto de atender criança. Então, eu não vou atender criança porque eu vou tratar mal a criança ou os pais da criança. Sim. Não, eu não gosto de atender pacientes que são mais graves psiquicamente, mais border, ou não gosto de adolescente. Quem não gosta de adolescente não pode ser terapeuta adolescente. Isso não adianta fazer uma formação de 50 anos. Não. Se eu não gosto, não adianta. Então, aceitar esta verdade é fundamental. Seria não gostar ou não se sentir à vontade com essas pessoas, eu não sei. É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não me sinto bem. O Winnicott, uma vez, ele dava conferências para pastores e religiosos na Inglaterra, né? E uma vez perguntaram para ele, doutor Winnicott, quando que a gente tem que encaminhar uma pessoa para um profissional? Aí o Winnicott respondeu assim, quando ele estiver muito chato e tu achar que tu não aguenta mais ele. Aí tu manda o profissional, porque daí a coisa não está se resolvendo. Certo. Uma explicação muito simples para uma coisa tão complexa que é um emaranhado de um mundo que não se resolve nunca. Sim. A pessoa vai e volta no pastor, no padre, vai, não anda, a coisa não anda, fica lá anos. Bom, está na hora de encaminhar um profissional. Exatamente, para um outro tipo de profissional, digamos, ou para uma outra pessoa. Porque também, antigamente, se tinha assim, que espetáculo, fulano, ele faz psicanálise há 20 anos. Horror hoje, né, a gente pensar isso, que alguém faz uma terapia 2, às vezes 3 vezes por semana, como era usual. Vocês são muito meninos, não vão lembrar disso, mas naturalmente já leram a respeito e sabem. Por quê? Mudou a psicanálise, mudou a terapia, os terapeutas? Eu não sei se mudou ainda. As regras clássicas se mantêm, que é a associação livre, que é um setting, que é um certo contrato de trabalho, essas coisas se mantêm. Para pessoas que fazem formação psicanalítica em instituições oficiais, que a gente chama da IPA, ligadas à IPA, há uma obrigatoriedade da frequência de 4 vezes por semana. Mas isso é uma coisa muito controversa, discutida. Mas isso quando é informação? Quando é informação. Quando não é informação, muitos colegas, muitos profissionais só trabalham 4 vezes por semana porque tem a ideia que funciona mais, ou é melhor, mais intensivo, etc. Mas aí vai um pouco também da gravidade da situação mais difícil, né? Ou da capacidade da pessoa de poder pagar também, isso é um elemento importante, ou do acordo entre a dupla de
poder conduzir um trabalho que seja bom para os dois. Certo. Isso dá para fazer também.